Famosíssima passagem que Jesus se inicia dizendo: "Vinde a mim", é importante avançarmos, ou melhor, retroagirmos um pouco para pensarmos o porquê Jesus nos traz essa mensagem. Isso porque, quando pensamos na ideia de Deus, a ideia de por que precisamos ir até Jesus, vamos lembrar a nossa relação com Deus. Como nós estamos lidando com o nosso Criador, com a inteligência suprema. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, uma beleza esse trechinho, traz só para vocês o verso 6, onde Paulo diz o seguinte: ele está falando sobre a relação que esse povo deve ter, e ele diz: um só Deus, Pai de todos, e qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, tudo é Deus. Ele é o Pai de todos, está sobre todos, age por meio de todos, isso é importantíssimo, ele age por meio de todos, ou seja, precisamos entender que os nossos atos, as nossas atitudes, têm muito, quando nós estamos sintonizados, de sermos instrumentos de Deus, e está em todos. Ou seja, vamos lembrar que Deus, para a visão do Cristo, Deus é amor, Deus é soberanamente justo e bom, misericordioso. E é dessa forma que temos que ver e olhar e nos relacionar com Deus. Portanto, nós vamos ver que na ideia de Paulo, no pensamento de Paulo, não existe outro caminho a não ser a lei do amor. Não existe outro caminho a não ser sermos esse que vai estar espelhando Deus, forma com que Deus se apresenta a nós. Ora, por quê? Se Deus é amor, se Jesus diz que nós precisamos ser como Ele, ou seja, ser como Jesus para podermos estar refletindo a divindade. Então, todo esse caminho, o caminho do amor, sempre vai nos levar à felicidade. Sempre. É uma questão básica, quando nós vamos ler no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a questão da divindade, parte terceira sobre Deus, primeiro capítulo, Leis Morais, primeiro capítulo, ele vai perguntar e os Espíritos dizem: só somos infelizes, só sofremos porque nos afastamos da lei divina. Então, todo esse caminho nos leva à felicidade. Em nossas vidas, nós temos várias oportunidades de explorar estas potências. Nós temos várias vezes a oportunidade de fazer o bem. Mais uma vez, Livro dos Espíritos, Agostinho fala exatamente sobre isso. Temos que analisar as oportunidades que perdemos de fazer o bem. O bem tem que ser uma constante. Nós temos que estar alertas para percebermos o momento em que podemos ser, como Paulo de Tarso coloca, ser instrumento de Deus. Deus agir por meio de cada um de nós. Então, nós temos essa dificuldade. E mantendo ainda em Efésios, nesse 4º capítulo da carta aos Efésios, Paulo vai dizer: por que essas coisas acontecem? Ele diz: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, Paulo está dizendo, nós não podemos mais andar como aquele que não conhece Deus, como aquele que não conhece a filosofia do Cristo. Nós não podemos andar sobre o nosso próprio pensamento, ou seja, pela nossa própria vontade. Por quê? Mais uma vez, porque somos aqueles onde seremos instrumentos de Deus. Nós não podemos mais simplesmente decidir que o que eu faço é o correto, porque o que eu quero é o que tem que ser imposto. Não. O que eu faço, o que eu quero, ou toda a minha condição tem que ser pela liberdade que eu tenho de ser um cristão, de estar seguindo o Mestre Jesus, ou seja, dentro da lei divina. E ele vai continuar, Paulo continua dizendo: obscurecidos de entendimento, ou seja, ignorantes, alheio à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Ou seja, nós só sofremos, voltando a Livro dos Espíritos, porque nos afastamos da lei divina. Isso, tudo que Paulo coloca na sua carta aos Efésios, é o que os Espíritos resumem nessa condição. Se eu andar na lei, sou feliz.
Muitas vezes já ouvi essa pergunta: ora, mas tantas pessoas que nós conhecemos que andam na lei divina e sofrem. Sim, sofrem as questões da matéria, sofrem pela ignorância do outro, sofrem por amar a Cristo. Tá? E essa ideia fica muito clara quando o próprio Paulo de Tarso diz fala sobre essa questão. Tá? Não é apenas crer em Cristo, é sofrer pelo Cristo. Porque acreditar em Cristo, qualquer um acredita. Agora, sofrer pelo Cristo é outra coisa, é outro nível de pensamento, é outra formatação de correção de vida que nós temos que fazer para estar nesse ponto. Então, os espíritos vão dizer, lá no capítulo, a pergunta 121, é muito interessante para entendermos essa questão. Por que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros o caminho do mal? Vejam, tudo que nós fizemos aqui de introdução, com essa relação de Deus, por que estamos no mal, por que as dificuldades que passamos, vejam o que os espíritos respondem. Não tens o livre-arbítrio? Deus não os criou mal, criou os simples e ignorantes, isso é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornam por vontade própria. Né? Então, é a vontade nossa. A relação que temos com Deus, com a divindade, com a lei natural, com a lei divina, é de vontade nossa. A questão é que os espíritos vão dizer a Kardec que nós temos dificuldades em nos tornarmos homens de bem, porque poucos de nós têm vontade. Ou seja, ser um homem de bem, estar na fileira dos que seguem ao Cristo, é trabalhoso. Nós precisamos ter vontade, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal impera, onde as vicissitudes da carne são, para muitos, uma delícia,